estamos aqui na MV Experience Forums com Edson Paolozzi Júnior, diretor administrativo da Unimed Sorocaba. Edson, bem-vindo. Eu queria parabenizar, Edson, ao Hospital Dr. Miguel Soeiro, porque conquistou o estágio EMRAM 7 e recentemente recertificou, e eu tenho certeza que vai continuar nesse caminho. Parabéns, parabéns. Edson, a ideia é a gente conversar sobre como foi essa experiência, né, no processo, na jornada de transformação digital que é a certificação EMRAM. Para começar, o que motivou, né, o hospital procurar essa certificação? Bom, Vitor, eu agradeço o convite aí do bate-papo, é uma satisfação para a Unimed Sorocaba. E eu lembrando que eu estou aqui não representando o Edson, eu estou na verdade representando todo o meu time lá de mais de 2.000 colaboradores com essa certificação que o Vitor colocou. A Unimed Sorocaba teve dois motivadores. O primeiro motivador foi que o nosso sonho, desde que a gente inaugurou o hospital há 26 anos atrás, seria que o hospital fosse um hotel, onde a conta, a hora que o paciente tivesse alta, né, estivesse pronta. E esse sempre foi um desafio perseguido desde o início do hospital, e a gente sempre tinha uma dificuldade, porque tinha todo um processo para que isso acontecesse, para que a gente conseguisse fechar a conta. E o segundo motivador foi que a gente implementou o prontuário eletrônico em 2010, tínhamos dificuldades com médicos que ainda existia uma resistência na prescrição eletrônica e continuavam querer registrar manualmente a sua conduta, a sua prescrição, e isso, na verdade, gerava erros de medicação. E quando a gente conheceu a metodologia RIMS, né, e conhecendo os detalhes de toda a sua estrutura, foi aí que a gente falou, olha, esses dois motivadores que a gente sempre buscou, talvez a gente encontrou uma estratégia e um caminho a perseguir com relação a atingir esse objetivo. Excelente. E o processo de preparo para a certificação é em si próprio o processo de transformação digital, né? No seu ponto de vista assistencial e de gestão, quais foram os ganhos que esse processo levou para o hospital? Olha, eu acho que foram dois processos que foram muito enriquecidos. Falando primeiro da área assistencial, que eu acho que é o principal negócio nosso, quando a gente implementou o circuito fechado de medicamentos e conseguimos ver os erros caindo com a implementação da checagem beira-leito, com os requisitos que a RIMS é muito exigente, de acima de 95%. E aí a gente conseguiu trabalhar todo o time assistencial, todas as áreas, porque eu acho que uma grande vantagem é que não é uma parte do hospital, você tem que trabalhar todo o hospital. Então eu acho que esse foi um desafio importante. A gente trouxe com a farmácia clínica, então todas as prescrições antes da dispensação passar pelo farmacêutico clínico, nós conseguimos pegar muitas outras coisas que a gente não pegava no método tradicional. Eu acho que a área assistencial, com um circuito fechado muito bem resolvido, com uma farmácia clínica bem atuante, foram ganhos expressivos, foram ganhos de erro de medicação, quase erro, ganhos de tratamento e do nosso principal negócio, que é cuidar do paciente. Então eu acho que isso nos orgulha bastante, não foi fácil, é desafiador, porém eu acho que a gente conseguiu, acho que o grande desafio de nós gestores é colocar todo mundo no mesmo movimento com o mesmo objetivo. E eu acho que é aí que a gente montou um time coeso e focado nesse sentido, tanto para o RIMS 6 e depois para o RIMS 7. Então eu acho que a gente conseguiu continuar com o mesmo time, isso também é um desafio. Tem muitas instituições que têm turnover e acaba trocando as pessoas e a gente não conseguiu continuar. Então, enquanto a gente não atingiu o objetivo, a gente ficou inquieto, né?
Falando da parte da gestão, como eu falei, a gente identificou muitas outras situações. Eu gosto de ilustrar quando me perguntam. Você fala, Edson, mas a RIMS, a tecnologia utilizada a gestão, né, a favor do paciente, como é que ela impactou na arquitetura hospitalar? E eu posso dizer para vocês, né, a gente senta com a arquiteta para desenvolver uma nova área e aí ela vem com aqueles mega armários, com aquelas bancadas de inox, fala, não, aqui não tem mais nada disso, aqui a gente mudou o conceito, né? Então hoje é na frente do paciente, a administração, toda essa estrutura que impactou. Na arquitetura e aí na minha área, a área financeira, né? Então todo mundo sabe o desafio hoje do ciclo da receita, muitos hospitais deficitários, mas não que a operação é deficitária, é que o processo do uso da medicação, né, da compra, do uso até o recebimento propriamente dito, caindo na conta do hospital, ele acaba percorrendo muito tempo. Então, às vezes, o hospital está com dificuldade de caixa exatamente por esse processo demorado. Nós tivemos uma situação lá até diferente, que nós temos o nosso hospital e temos mais 2 ou 3 hospitais na cidade e na região. E os médicos falam assim, não, eu não quero operar no outro hospital, além da qualidade, de toda a estrutura, não, é porque no Unimed Sorocaba eu recebo muito antes do que os outros hospitais. Então veja bem, o outro hospital pode ter uma boa estrutura, tal, mas ele, na verdade, o médico também gostaria de receber antes. Então isso, quando eu faturo a conta antes, o hospital recebe antes, mas o médico também recebe antes. Então eu acho que são ciclos desafiadores para os hospitais. A gente conseguiu melhorar a gestão de estoque, porque é tudo bipado, algum desvio que possa acontecer nesta cadeia do processo. Então eu estou dando alguns exemplos para vocês, mas os benefícios foram muitos. O outro que eu gosto de colocar é que a gente também estava em busca da certificação Joint Commission Internacional. E todo mundo sabe que ela é muito desafiadora, muito exigente, rigorosa. E como a gente fez a certificação RIMS um pouco antes, todos os protocolos, todas as perguntas, toda a estruturação do prontuário, isso facilitou muito para que a gente atingisse. Então, eu falo a todo momento, a certificação de qualidade, ONA, Kementum e tal, mas com a certificação do hospital, no hospital digital, com todas essas implementações de tecnologia, ele encurtou bastante o nosso processo. Então, temos outros casos, mas são esses que eu gosto de colocar, porque, de fato, quando a gente entra, a gente não sabe a abrangência de toda essa certificação. E eu, particularmente, sou bastante apaixonado, porque transformou o nosso hospital. Acho que é isso que eu queria comentar com vocês. Excelente. De fato, você mencionou, acho que os grandes diferenciais, né? O ciclo da medicação, o ciclo da receita, a camada digital que o modelo da KIMS agrega, além dos modelos de qualidade como Kementum e Joint Commission, são realmente os diferenciais. E nesse sentido, a minha pergunta é: o diferencial da KIMS é ativos digitais, como fazer o hospital funcionar com recursos digitais. Como esse modelo orientou a incorporação desses recursos digitais? O modelo ele foi muito bem pensado e estruturado, porque o modelo ele coloca os seus requisitos, vamos colocar assim, e onde ele consegue abranger na totalidade do hospital. Então, quando você diz que você usa a tecnologia para a tomada de decisão, né, e que isso está trazendo um benefício, eu tenho ganhos na recepção, eu tenho ganhos na imagem, eu tenho ganhos na internação, eu tenho ganho no laboratório clínico, eu tenho ganhos no banco de sangue, eu tenho ganho no faturamento, eu tenho ganhos muito importantes para um hospital, que é uma entidade muito complexa. O que eu vejo? Ela consegue, uma norma que consegue
consegue amarrar todas as pontas do hospital. É isso que eu estou querendo dizer. O hospital é complexo, mas a norma foi muito bem pensada porque ela consegue amarrar a todas as pontas de um hospital. E tem um ponto importante. Essa transformação, esses requisitos, não é um cumpre-tabela, né? Na verdade, ele mexe um pouquinho com o comportamento das pessoas, porque o hospital é prestação de serviço, são pessoas. E as pessoas precisam ser tocadas por esse instrumento. E eu notei que essa virada, em seguida nós criamos um movimento chamado Transformação Digital, então ela não ficou somente naqueles requisitos que é a RIMS, ela foi crescendo, então o marketing também foi digital. É a semente, né? É a semente que você planta e que você consegue crescer. E é uma semente que não para. Nós estamos sempre fazendo ciclos e aí eu acho que esse é o grande ganho, né? Então não é uma coisa onde fica estagnado, você está sempre se reinventando e sempre com esse sementinho, com esse DNA da transformação e do uso da tecnologia. Os hospitais que não utilizarem tecnologias, eles não vão ter um sucesso a longo prazo. E para usar a tecnologia por si só, tem muita coisa no mercado. E aí quando você tem uma norma que te direciona e que te dá um objetivo, eu acho que esse é o diferencial. Excelente. E nesse sentido, eu imagino que tiveram vários desafios na área de tecnologia, mas me conta um ou dois que foram os mais desafiadores. Eu acho que nós tivemos alguns desafios. Eu estou falando de uma cooperativa médica, Unimed, que tem aproximadamente 1.200 donos, né? E que frequentam o hospital, né, semanalmente. Nós estamos falando de aproximadamente 700, 750 médicos cooperados, onde o médico cooperado é dono da instituição. E acho que o grande desafio nosso foi uma instituição que tinha 20 e poucos anos de vida, que sempre estava acostumado com o papel, conseguir mostrar para o médico cooperado que é dono que aquele requisito, aquela mudança de comportamento ia trazer um ganho principalmente para o paciente. Isso qualquer médico que se forma, que faz uma carreira belíssima de medicina, quando você diz para ele que ele vai trazer benefício ao paciente, o médico já chama a atenção dele, ele pensa. E o outro desafio foi exatamente mexer nesse dia a dia do médico, né? O médico normalmente ele está sempre com muitas atribuições, ele tem o tempo é sempre um inimigo dele ali para ele poder vencer toda a jornada dele. E o que a gente percebeu foi que a hora que a gente falou, doutor, não tem papel nenhum. Doutor, a regra é essa. Doutor, não é mais campo texto, o campo é estruturado, porque esse item vai acionar um protocolo de TEV, de sepse. Então, essa mudança de a gente envolver o corpo médico, o corpo clínico, foi um fator aí desafiador. Mas o que mais nos traz alegria é que hoje, a hora que eventualmente o sistema para, que isso que não está disponível, o que eles menos querem é usar o papel. Eles querem que o sistema retorne para que eles possam continuar na sua jornada. Até porque, inclusive, o próprio modelo contempla essa situação de queda do sistema. Muito importante que você tocou, porque os hospitais informatizam, mas não tem um modelo preparado de contingência para poder tocar esses momentos. E a contingência pode ser de 10 minutos, mas ela pode ser de 12 horas. Né? Com os ataques hoje, isso pode levar dias. Então, acho que esse é um outro requisito muito importante que fez com que a gente estruturasse toda a instituição para um momento de contingência. Então, eu acho que é um requisito também que a gente não quer utilizar, mas a gente precisa pensar, é a gestão de risco. Exatamente. E já indo para o final, se você tivesse que escolher um ou duas características que distinguem o hospital estágio 7 do resto, o que seria? Eu penso que um hospital estágio 7, ele conseguiu vencer algumas barreiras que grandes hospitais não conseguiram vencer.
e ele deixou algumas amarras para trás, alguns vícios que foram criados ao longo do tempo e que o hospital nível 7 acabou vencendo. E a partir do momento que ele sobe desse patamar, o horizonte abre de uma maneira tão grande que, como eu falei, é uma busca incessante. A gente tem sempre essa sensação... Gera apetite. Que a gente está sempre atrás, que a gente precisa correr e que a gente precisa crescer e evoluir. Então, eu acho que ele abre um horizonte de oportunidades. Então, a gente começa a receber fornecedores que, se eu tivesse na base do papel, ele não procuraria o Unimed Sorocaba. Mas a hora que eu vou para esse novo estágio, essas pessoas vêm trazer tecnologias que são lançadas fora do país, no evento da própria RIMES, que trazem como uma novidade, uma inovação e que nos habilita a ter outras coisas novas. Então eu acho que assim, todo mundo que trabalha na área da saúde deseja e acorda de manhã para trazer e para entregar uma boa medicina. E eu acho que a RIMES é uma certificação, é uma estruturação para você poder entregar uma boa medicina. E eu vejo que, para o nosso caso, um hospital do interior, certificado RIMES 7, recertificado agora este ano, nos trouxe muitas visitas, muitas trocas de compartilhamento de experiência e, como eu falei, abriu muitas portas. Então a gente é muito satisfeito, nós vamos sempre manter, desafiar. O Cláudio Juliano já tem colocado outros desafios para a gente. Eu acho que é importante esse movimento, né? Nós estamos num evento de tecnologia e a gente entende que esse é o caminho para a saúde se aperfeiçoar, modernizar e ter uma melhor entrega. Excelente. Para finalizar agora sim, o hospital que ficou interessado depois de ouvir você, qual seria a dica para começar a trilhar essa jornada? Eu acho que o hospital nunca vai estar pronto. Então, não espere um momento para, olha, quando eu implantar, quando eu atualizar a versão, quando eu contratar. Eu acho que a virada acontece com o primeiro passo. Então, dê o primeiro passo. Eu acho que você fazer uma avaliação da sua maturidade digital, do seu hospital, eu acho que é um bom passo, é um bom caminho, que ali você vai conseguir entender em que fase você está. E acho que assim, o estágio 7, óbvio, objetivo, mas tem o 3, tem o 4, tem o 5, o estágio 6 já traz muito benefício. Então é uma jornada, né? Então eu acho que inicie a jornada, dê o primeiro passo. Eu acho que essa é a ideia. A hora que você chegar e a hora que você estiver caminhando, as suas dúvidas vão sendo esclarecendo. Já tem outros hospitais no Brasil, fora do país, que é importante essa troca. Então, os hospitais que têm essa visão, eles são portas abertas, recebem outras pessoas, ajudam. Que eu acho que esse é o DNA de quem trabalha na saúde. Ver uma saúde não isolada melhor, mas com uma saúde melhor para todos. Então, dê o primeiro passo. Eu acho que esse é o desafio. Nunca ninguém vai estar pronto, mas se você não der o primeiro passo, você vai dar os próximos. Eu entendo que essa é a minha recomendação para vocês. Vale a pena. Muito obrigado. Mais uma vez, parabéns a toda a equipe do hospital e muito sucesso. Obrigado. Eu quero agradecer a equipe da Focus, empresa séria, profissional, e que a gente tem muita gratidão de ter nos conduzido nessa jornada e que hoje a gente colhe muitos frutos. Temos muitos desafios ainda, mas a gente é muito feliz por essa parceria. Então, muito obrigado e muito sucesso a todos nós da área da saúde. Muito obrigado. Valeu. Valeu.